Se você está sentindo dor ou já sentiu dor de cálculo renal, este vídeo é para você. Alô, 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 marombada! Estamos de volta. Pra quem não conhece, sou o Lobo Marombada, sou desse maluco. Uso máscaras, tem esse canal, falo sobre suplementos e outras paradas. Seja bem-vindo a esse mundo marombástico, marombas. Já sabe, né? Já sabe. Chega, já dá aquele... Já se inscreve, já aciona o sininho, já dá aquele like no canal pra fortalecer aí, pra aquecermos juntos. Hoje o vídeo vai ser de utilidade pública, tá? Pra quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou um cara que um tanto quanto ferrado com algumas situações, algumas coisas do meu organismo. Entre elas, o meu rim, né, meus rins aliás, eu sofro aí de cálculo renal já há mais de 10 anos. Aqui mesmo no canal eu já relatei vários episódios de crises de cálculo renal, né, crises renais, onde eu expeli aí o cálculo, como diz um parceiro, de parto normal. Diversos tamanhos. Eu vou ver se eu consigo foto aqui, se eu vou tentar recuperar dos vídeos antigos as fotos dos cálculos, né? Se eu não me engano, 2 milímetros, 3 milímetros e 4 milímetros eu já expeli. Eu vou com algumas fotos de alguns que eu consegui aí obter, né, para fazer exame posteriormente. Vou explicar tudo, vou falar lá pra frente. Mas esse vídeo é relacionado direto para quem está sentindo as dores do cálculo renal ou está passando por uma crise. Então eu resolvi fazer esse vídeo para demonstrar de uma forma prática o que acontece no hospital. Depois de 5 vezes para o hospital, o procedimento é sempre o mesmo. Então eu vou relatar para vocês o que eu senti e as coisas que você pode fazer para agilizar o atendimento. Tá? Agora no dia 1º de maio de 2020, em plena pandemia aí do Covid-19, eu senti a minha última crise de cálculo, que foi do lado esquerdo, o rim do lado esquerdo. Era de noite, para variar. As minhas crises geralmente acontecem no final da tarde ou de madrugada, ou de manhã bem cedo, mas geralmente nesse período, nesse horário. Eu senti uma dor avassaladora, uma dor que não tem erro, tá? Por que eu digo que não tem erro? Quem tem cálculo renal sabe, na hora que sente a dor não é simplesmente um mal-estar, não é simplesmente uma cãibra. Muita gente confunde a dor com uma cãibra. Eu estou com uma cãibra aqui nas costas, eu estou com uma dor aqui na minha coluna. Não. O cálculo, quando ele dói pra valer. Você vai saber, porque a única coisa que você pensa está doendo. Está doendo, está doendo, está doendo. Você não consegue ficar numa posição, você anda torto para tentar melhorar aquela dor. Amenizar, aliás, não melhorar não, mas amenizar a dor. Ela dói na parte de trás, na lateral e às vezes também na parte da frente, dependendo de onde está o cálculo. Dessa vez eu senti uma dor muito forte na parte lateral e também na frente, que se irradiava, aí, vamos dizer, do meio do abdômen até a virilha. E assim foi. Eu acordei a minha esposa, era de madrugada, eu acordei minha esposa, expliquei a situação, falei, olha, tô com crise renal, vamos para o hospital. Não tem erro. O que eu faço geralmente nesses casos, marombada? Eu, por orientação médica, eu já antecipo e tomo cloridrato de tanzulosina para homens, tá? Ele não é indicado para mulheres. Cloridrato de tanzulosina. Já mostrei aqui no canal, já falei dessa medicação. O que ele faz? Ele vai baixar a pressão e vai alargar os canais para facilitar a passagem do cálculo. Por que eu normalmente vou para o hospital? Eu vou para o hospital porque eu preciso saber qual o tamanho desse cálculo. Se ele for acima de 5 milímetros, por exemplo, não tem jeito. No meu caso, cirurgia. Vou tirar através de cirurgia, não vai sair naturalmente. Vários médicos já me falaram isso. Olha, se for, você tem que ir para o hospital para saber aonde está o cálculo, se ele está obstrutivo, se está obstruindo ali a uretra, enfim, aonde que ele está, e principalmente qual o tamanho dele, se vai sair naturalmente ou se vai ser através de cirurgia. E obviamente, além da tanzulosina, eu tomo uma medicação para dor. No dia eu tinha, graças a Deus, eu tinha um comprimido de codeína. Então eu tomei, que já era da minha última crise
Já tem aí mais de 2 anos da minha última crise que o médico receitou e eu comprei na farmácia com receita médica, obviamente, e fui tomando ao longo desse tempo, de 2 anos, e sobrou um comprimido que eu guardei justamente para um caso de emergência. Então eu já mandei para dentro, já tomei junto com a Tanzoluzene aí, hospital. Hoje eu tenho o Deocil. O Deocil eu não tinha em mãos na hora, mas é uma medicação muito boa para dor. Tá? É um analgésico bem forte, ele é sublingual e não precisa de receita médica. Então assim, é uma dica que uma receita que o médico depois passou para mim e falou, olha, vai no Deocil que não tem erro, sempre mantém o Deocil na bolsa, na carteira, enfim. Aonde, né, na sua mochila, aliás, carteira, na sua mochila, no caso de uma crise sublingual já segura, partiu hospital. E assim foi. Nós fomos para o hospital, chegando lá, atendimento, né, nesse período agora é meio complicado, não tinha triagem, todo mundo de máscara, aquela situação toda, e eu, à base de codeína, estava segurando, mas pelas pontadas eu sabia que a dor estava muito forte. O que estava segurando era a codeína. Ela baixou a minha pressão, eu senti uma ânsia de vômito, mas segurei ali, consegui aguentar até ser atendido. Fui atendido pelo médico, mais ou menos uns 15, 20 minutos. Expliquei a situação para ele, que eu sofro de cálculo renal já há mais de 10 anos, já expeli vários cálculos e possivelmente aquela dor era de cálculo. Eu não tinha certeza, né, eu não posso chegar para o médico e falar, olha, é cálculo renal, ele é que vai me dizer. Mas, por tudo que estava ali desenhando, eu tinha quase certeza que era cálculo renal. Ele imediatamente passou uma medicação para a dor, eu expliquei para ele que eu tinha tomado codeína, mas que a dor estava muito forte ainda. Ele me perguntou aí de 0 a 10 qual era o nível da dor, eu falei para ele 6, mas com codeína. Com certeza estava bem superior, a codeína que estava segurando e o efeito ia passar. Ele passou ali uma tomografia computadorizada, com contraste, e passou a medicação para dor, ele passou Tramal, que é também uma medicação bem forte para a dor. Tá? É uma dica que eu dou para vocês, marombada. Se está sentindo dor, se do cálculo, ela tá te deslacerando, tá te arrebentando, seja sincero com o médico. Doutor, tá doendo muito. Por que acontece? Já nessas idas e vindas para o hospital, médicos já me receitaram paracetamol, já transcreveram ali para a enfermeira aplicar dipirona, que são medicações, ao meu ver, fracas, dependendo da sua dor. Não vai segurar. Entendeu? No caso do cálculo, como a dor é muito forte, tem que ser uma coisa mais... Obviamente, tem que verificar se tem alergia, se o paciente realmente vai aguentar aquela aplicação. Mas, enfim, é uma dica que eu dou. Peça algo forte, tá? E o momento certo de tomar. Porque acontece, saiu do médico, no hospital não tem jeito. Tem que ser 2 pessoas, você tem que estar acompanhado. Se você estiver sozinho numa crise renal, indo para o hospital sozinho, você vai passar aperto. Primeiro que você está com dor, você não consegue se concentrar em nada. E outra coisa, você tem que liberar exame, levar exame numa janela, a medicação em outra, o enfermeiro não vai te ajudar nesse momento, ainda mais agora nessa situação da pandemia. Então foi assim que nós fizemos. Minha esposa me levou até a enfermaria, entregou toda a documentação ali para aplicar a medicação. A medicação ela tem que ser aplicada imediatamente. Algumas pessoas vão falar o seguinte, não, faz primeiro o exame e depois aplica a medicação. Não, porque o contraste vai te arrebentar. Vou chegar lá. Sentei, fiquei no repouso, teve ali a aplicação da medicação, aquele alívio quase que imediato. Obviamente ele me passou um Tramal e passou também Bromoprida, se eu não me engano, ele passou alguma coisa para o estômago, tá? Porque eu já estava enjoado e o Tramal ia acelerar aí a questão do enjoo, ia piorar. E aí, quase que imediatamente, uns 5 minutos, a dor passou. Aí sim veio o pessoal da tomografia, eu fui para uma cadeira de rodas e fui fazer a tomografia com contraste. Por que eu estou falando que a medicação para a dor tem que ser aplicada antes? Porque se você está com uma crise renal e você faz uma tomografia com contraste, o contraste, meu amigo, vai arrebentar o seu rim. Tá? Ele é como se ele socasse lá a pedra, o cálculo para ele sair. Tá? A dor piora muito. Pior, e é um negócio de respira fundo, segura, respira fundo, segura. É o melhor
exame para verificar onde que está o cálculo, se existem outros cálculos, se rim direito, rim esquerdo, qual é a situação. É o melhor que tem por imagem, mas ele te arrebenta. Eu já adianto logo isso. E aí sim, sobre a medicação não teve problema, fiz o exame, logo depois o exame ficou pronto e constatou isso aqui. Eu vou postar aqui embaixo para vocês, vou colocar aí, você coloca um pouco do exame, né, dessa situação. Voltei para o médico, ele mandou aplicar mais uma dose do analgésico, ainda estava doendo, e foi verificado que tinha aí um cálculo de 3 milímetros, tá? O que ele acabou colocando? Que eu poderia aguardar expelir esse cálculo naturalmente, tomando analgésicos e tudo mais. Destaco que fiz também exame de urina, para saber a questão da ureia, saber como que estava, se realmente eu estava ali, meus rins estavam funcionando. Se devido à obstrução, um rim poderia estar mais inchado, que apareceria na tomografia, e poderia inclusive não estar funcionando, dependendo do tamanho do cálculo e onde ele estaria. E a outra dica que eu dou: começou a crise, não beba água, tá? Porque você vai forçar a passagem do cálculo, isso não é bom, isso pode inchar o seu rim. E não urine, porque quando chegar no hospital você vai ter que fazer o exame de urina e esse exame tem que ser rápido. Geralmente o médico já prescreve ali, junto com a tomografia ou um exame por imagem, né? E aí sim você vai urinar, enfim, vai fazer o exame de urina. Foi tudo feito e ele me deu essas opções. Eu poderia fazer a cirurgia para retirar o cálculo, e aí eu teria que ficar internado pelo menos 1 ou 2 dias no pós-operatório, ou eu poderia ir para casa com taluzanida e o Deocil prescrito por ele, para aguardar sair. Devido à questão da pandemia, eu optei em ir para casa. E aí sim, passei na farmácia, comprei toda a medicação e passei a tomar. Dica que eu dou, marombada: dependendo do tamanho do cálculo, faça cirurgia. Tá? Porque pode levar até 1 mês para o cálculo sair. Você vai sofrer durante esse 1 mês. No caso do cálculo, se ele for acima de 5 milímetros, acima de 4, se o médico te der a opção de cirurgia ou ir para casa, faça cirurgia. Eu optei ir para casa porque, como eu já expeli um de 4 milímetros, o de 3, eu achei que seria mais tranquilo, mas não foi. Eu voltei para casa, ainda senti muitas dores, o Deocil foi que segurou. De 6 em 6 horas eu fui tomando sublingual, foi ele que aguentou, mas as primeiras horas depois que eu voltei para o hospital foram bem complicadas. 1 mês depois, eu fui no consultório com o urologista, ele prescreveu novamente, mas dessa vez, prescreveu um exame novamente, mas dessa vez foi E o resultado foi este que eu vou postar aqui para vocês. Ou seja, o meu rim esquerdo está limpo, não tem nada, e o rim direito apareceu aí um cálculo de 5 milímetros, que está lá no rim, está quieto, está parado, não está obstrutivo. De acordo com ele, deixa lá quieto, deixa lá tranquilo, não vamos fazer cirurgia, não vamos fazer nada, deixa lá, mas sempre com uma medicação para dor e taluzanida à mão, para caso precise tomar para ajudar a expelir. Nesse caso dos 5, se ele se mantiver desse tamanho, vai ter que ser cirurgia. Então é isso, marombada, um relato rápido, né? Porque a história é longa, mas um relato rápido do que aconteceu. Essas são as dicas que eu dou para quem está sentindo dor. Não sinta dor, tá com dor? Medicação, tá? Analgésico. Chegou no hospital, joga real pro médico, está doendo, eu quero uma medicação para dor. Não sofra por causa da dor. Ele por obrigação, ele tem que te dar uma medicação para dor parar. Dependendo aí do nível da dor, obviamente vai ser uma medicação bem forte. E cuidado com os procedimentos com relação aos exames. No caso, tem muita gente que fala assim: eu cheguei no hospital e não foi feita uma tomografia computadorizada. Não foi feita uma ressonância, foi feita uma tomografia. Cuidado, porque aí o médico também ele vai forçar. Ele vai, na hora de passar o sensor ali, ele vai pedir para você respirar fundo e ele vai forçar, e dependendo do lugar vai doer bastante. Então é dessa forma, são essas pequenas dicas que eu passo para vocês, espero ter ajudado. Quem está passando por isso pela primeira vez, pela segunda vez, terceira vez. Quem tem cálculo renal não tem jeito. De ano em ano, ou de a cada 2 anos, a cada 3 anos, teve a primeira crise, possivelmente vai ter mais crise. É a questão de dieta, descobrir qual é a origem do cálculo, qual é o tipo do cálculo. O meu cálculo, por exemplo, é de oxalato de cálcio, é um dos mais comuns. É questão de dieta, beber água,
ajuda bastante, né? O que todo mundo fala. E muita gente vai dar dietas mirabolantes, receitas mirabolantes de chá disso, chá daquilo, chá disso, chá daquilo. É questão de você se adaptar e sempre ter um estilo de vida saudável. Beleza? Espero ter ajudado. Quem gostou já sabe. Bebam água. Agora vocês sabem por que eu finalizo o vídeo bebendo água tantas vezes. Saúde, mano, vale. Não fiquem sem beber água, senão vocês vão ter aí um parto natural desses cálculos que eu mostrei pra vocês. Estamos juntos, aquele abraço.